hoje, o que me cabe é não deixar que essa afirmação de Jesus do ambiente do sermão escatológico fique de fora dessa advertência sequencial aqui de Mateus. Que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Não por causa de ninguém, mas por vós mesmos. A intenção de Jesus era que os discípulos não precisassem de outras pessoas para abrir os olhos delas. Tem gente nesse mundo, preste atenção. Se você não for lá e não abrir quase que à força os olhos delas, em alguns casos não puser inclusive um palito, ou não costurar para cima e para baixo, elas não enxergam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Às vezes nem a luz de Deus eles aceitam que ilumine os olhos deles. E essa tentativa de abrir a força, você tenta, mas eles não conseguem, fecham de novo. É quase impossível abrir os olhos de quem não quer ver. E pior ainda, de quem se acostumou como cego a escolher para ser guiado por guias cegos, que na sua cegueira se oferecem, todavia, para serem guias de cegos. É apenas um grupo de cegos malandros e espertos faturando muito em cima de cegos idiotados, burros e alienados e cognitivamente dissociados da realidade por inteiro e completo. E tem gente que se acostuma a isso. É por isso que o culto à congregação, à igreja como congregação, ao pastor como profissional da iluminação, ao padre, ao sacerdote, ou ao instrutor de qualquer que seja a natureza de mentoria, são vendidos por um preço tão alto. Nas igrejas é dízimo, que nem o melhor psiquiatra cobraria para atender a pessoa no pior estado. São dízimos que nem os médicos cirurgiões mais bem dotados academicamente cobram para fazer uma cirurgia sem plano de saúde. Mas é o que os pobres fazem para entregarem de dinheiro na mão dos seus bruxos reverendos, dos seus feiticeiros pastorais e apostólicos, dos seus pseudo-profetas, adivinhos de mentiras, contadas da maneira mais tosca possível para a gente que gosta do que seja tosco, porque qualquer sutileza não os agrada e qualquer inteligência os apavora, e aí dependem tanto de outros e querem continuar dependendo. Você oferece para pessoas a chance de que elas comecem a andar com você, a aprender o evangelho com você, e dentre as coisas que você diz que vão acontecer, como as que eu prometo nos meus cursos, é o seguinte: você vai aprender a andar com Jesus com as próprias pernas, seguindo Jesus você mesmo, direto, como ele disse, vem e segue-me. Ele não disse, vem e segue o teu pastor, que vai seguir um bispo, que vai seguir um apóstolo, que vai seguir um líder de um novo mover, que está me seguindo. E você pega indiretamente o código lá atrás, que custa uma fortuna. Não! Há um só Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo encarnado. Jesus Cristo homem, diz Paulo. Pois bem, Jesus, nesse sermão, introduz essa sutileza que, como eu disse, tem estado presente na história da civilização humana toda, mas que nesses tempos de extrema angústia de tribulação, que a gente neles ainda não penetrou, mas estamos botando os pés na pavimentação final de entrada.
nesse tempo de extrema e indizível tribulação, que Jesus mesmo disse, como nunca antes houve na história civilizatória e nem depois disso haverá. É nessa direção que a gente está andando. E aí ele adverte, acautelai-vos por vós mesmos. Por que por vós mesmos? Porque vai faltar conselho, vai faltar sabedoria, vai faltar piedade, vai faltar paixão por Jesus, pelo Evangelho, vai faltar compromisso, vai faltar raiz, âmago, carnegão, vai faltar aquele comprometimento de quem diz: ou pega ou larga de vez. Eu peguei e não largo, e não tem ninguém que me faça largar, nem morto. Pois bem, Jesus diz que uma das grandes ameaças e tentações desse tempo é de uma natureza tão sutil, tanto sutil, que muita gente não vai nem perceber. Por isso ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. E a ênfase é numa cautela que não dependa de terceiros. Pessoas não precisem chegar até você e dizer: acorda, acorda. Porque se você for depender disso, você está perdida. Você está perdido. Você já era, se for depender disso. Não vai haver pastor para te aconselhar, nem sacerdote, nem mentor sóbrio, ninguém. Vai estar todo mundo correndo atrás do seu, de grana, de dinheiro, ou de poder, ou de controle, ou de dominação, ou de invenção, ou de fabricação de uma grande população que lhes seja obediente. Todos vão estar interessados nisso. E você, totalmente distraído, sem saber de nada, sem saber ler os sinais dos tempos, nem a hora, nem a ocasião, nem a fenomenologia da desgraça, acometendo a tudo e todos à sua volta, mas você não enxerga. E quando alguém quer mostrar para você o cenário, você fecha os olhos e não quer ver. Não é à toa, portanto, que Jesus, associando esse tempo de profunda tribulação, que ele chega a dizer, não fossem aqueles dias abreviados e ninguém seria salvo, ninguém escaparia daquela angústia de morte, e nem resistiria, e nem teria perseverança resiliente para suportar tamanha calamidade, variando do persecutório absoluto àquilo que seja a sedução mais diabolicamente proposta possível para a gente. Aí ele diz isso: acautelai-vos por vós mesmos. E eu quero que você guarde isso na mente, é por você mesmo. Chega uma hora no final em que não dá para você dizer: eu vou até a igreja para ouvir uma palavra edificante. Não tem igreja dizendo palavra edificante, não tem palavra edificante, não tem gente interessada em você. Só na sua grana, na sua presença e no que você pode corresponder do ponto de vista numérico, de quantidade incorporada a um rebanho vendido para os poderosos que compram gente para as suas manipulações político-ideológicas. É só para isso que você serve. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a se virar sozinho. Sozinho. Eu estou te ajudando e todos os meus cursos preparam nessa direção. Que foi a direção do cotidiano de Jesus. Você vê quantas vezes Jesus fala na importância da congregação chamada igreja durante os 4 evangelhos. 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conte quantas vezes. Você que colocou a igreja acima do evangelho, acima de Jesus, acima da palavra, acima de tudo, acima do Espírito Santo, vem a igreja.
Se você não é um servo da igreja, do dízimo da igreja, da frequência da igreja, do coral da igreja, da sala VIP da igreja, dos batismos da igreja, da church nova, do mover, do pastor e tudo, você está perdido, está desviado, é um desigrejado. Vai chegar uma hora em que bem-aventurados os desigrejados, porque não serão enganados como os igrejados o serão. Não é à toa que do Evangelho de Mateus é o único evangelho que menciona a palavra eclésia. Ela só aparece 2 vezes. Em Mateus 16 e em Mateus 18. Não aparece em momento nenhum. Outro dia eu estava vendo um pedacinho desse filme The Chosen e fiquei tão desapontado, porque o filme é bonitinho, é engraçadinho, é um Jesus simpático, legal, gostosinho, a textualidade do filme é mais coloquial, é um Jesus mais humano, mais embraçante, mais carinhoso, mais simpático, mais gente, mais agradável. Fez bem a muitas pessoas quebrarem aquela imagem daquele Cristo horroroso da cinematografia produzida do final do século XIX, durante todo o século XX até o dia de hoje, e das imagens de pintura e tudo mais, que vem aí durante milhares de anos. Foi uma imagem cinematográfica de um Jesus agradável. Aí, de repente, eu vejo os escritores do texto do seriado The Chosen fazerem o que o Evangelho não faz. Toda vez que Jesus, de um certo momento em diante do Chosen, nessa última temporada especialmente para frente, vai falar do povo dele, ele só se refere à sua igreja. A minha igreja, eu quero que venham para a minha igreja, e a minha igreja, e a minha igreja, e a minha igreja. Eu fiquei olhando aquilo num episódio só. Eu vi tanta repetição, eu falei, cara, que brutal falsificação e que uso ideológico do processo eclesiástico para colocar todo mundo dentro do cristianismo, da igreja, da hóstia, da ceia, do sacramento, do padre, do pastor, seja lá de quem seja, do controle. Quando no Evangelho de Jesus, você procura essa palavra e você só acha 2 vezes. Você não vê nem dizer aos seus discípulos, vão chamar a multidão para me ouvir. Procure também. Jesus mandando fazer uma grande mobilização para a praça, para ele aparecer e pregar na praça. Você não encontra também. O que você encontra é um Jesus que não precisa de propaganda. Que quando cura, diz não diga nada a ninguém. E por que as pessoas vêm? Porque ele faz o que ele faz. Ele não faz promessa dizendo venham e vocês verão. Ele faz e as pessoas são curadas e saem gritando de alegria. Aos milhares, para todos os lados, e as pessoas vêm porque é fato, porque é história, porque é realidade, porque é inegável, porque é incontestável, porque aconteceu. Porque o pai covalida, porque a mulher, os filhos e os amigos dizem ele era cego e agora vê, ele não andava e agora salta, agora aconteceu. É por isso que vinham. Mas Jesus nunca inverte essa mão, como quem me acompanha aqui o tempo todo, especialmente nos capítulos 8, 9, 10, 11, 12, me viu mostrar essa ênfase de Jesus na não publicidade que divulga o que vai acontecer. Ele só aceita a publicidade daqueles que, por causa do que aconteceu, procuram-no. E ainda assim ele diz, vocês estão aqui para quê? Ou por quê? A maioria de vocês chegou aqui só porque viu curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e pão de graça, e peixe de graça, e comida de graça, e milagre de graça, e vieram na preguiça carismática pentecostalizada de vocês, não querendo mais trabalhar, querendo uma teologia da prosperidade. Isso vocês não vão ter em mim. É o Evangelho que diz, não eu inventando. Nada.
E é por isso que Jesus dá uma ênfase o tempo todo no quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O convite dele é todo personalizado. Não faz viés em ninguém, nem em coisa alguma. É você direto nele. Você direto nele. É você que quer vir após ele. A si mesmo se negue. Você fazendo isso por decisão própria, consciente e lúcida. Tome a sua cruz, não a dos outros, nem a de ninguém, a sua vida. Assuma a responsabilidade por ela e viva com as consequências como um discípulo de Cristo Jesus. E siga-me, a mim, diretamente. Como eu posso fazê-lo? Eu não estou seguindo a ninguém. Meu pai, que teve uma influência como ninguém teve na minha vida, eu nunca segui meu pai. Eu aprendi muita coisa com meu pai. E depois de um tempo, meu pai também, de vez em quando, dizia: aprendi isso com você, meu filho. Que coisa maravilhosa. Mas ele estava seguindo a Jesus e eu a Jesus também. A ninguém mais. Eu tive grandes amigos no mundo que eram pessoas sérias. Diferentemente do que o documentário Apocalipse nos Trópicos fala do Billy Graham, que de fato foi um indivíduo com a cabeça um pouco mais estreita lá nos anos 30, 40, ele já saiu dos anos 50 com a cabeça aberta. E morreu com a cabeça tão aberta que os evangélicos nos Estados Unidos só queriam honrar o passado, muito passado dele, porque os últimos 25 anos dele foram contrários a tudo que a igreja nos Estados Unidos foi, e fez se representar por. Querido amigo, com quem eu aprendi muito, mas eu nunca segui. Tive muitos outros no mundo, gente boa, santa de Deus, meus amigos com quem eu aprendi muito, mas nunca os segui. Eu só segui a Jesus até o dia de hoje, nunca ninguém me impressionou o bastante. Mesmo aqueles mais maravilhosos nunca me impressionaram o bastante. Meu vínculo é com Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos. Eu decidi lá no início, há 52 anos, de fé e caminhada, que eu iria ser discípulo só de Jesus. Quem quer que me ensinasse alguma coisa, iria fazê-lo por causa da sua semelhança profunda e genuína com Jesus. Só por isso e nada mais. E se não fosse assim, na mesma hora o meu olhar já estava posto em outra direção, sem nenhum tipo de decepção que me abalasse, como decepção foi quase só o que eu tive em relação à maioria. Mas mexeu alguma coisa comigo? Absolutamente não. Me desanimou? Não. Me desenternurou de Cristo? Não. Porque eu tomei uma decisão de me acautelar, de não andar bobo, pensando que só porque alguém chega e diz que é crente, eu devo me entregar. Não me entrego a crente nenhum, a pastor nenhum, a apóstolo nenhum, a ninguém. Eu tenho o Evangelho. Eu tenho Jesus narrado aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho bons conselhos em Paulo, em Pedro, em Judas, em Tiago, em João, nas epístolas, embora eu os leia, tendo Jesus como chave hermenêutica e como filtro também. Os evangelhos é que são meu guia. É com esse Cristo dos evangelhos que eu ando. É a partir dele que eu avalio tudo para trás, antes dele, e tudo para o que veio depois dele. E continuo medindo, filtrando, mensurando, avaliando, julgando, discernindo o que tem valor e o que não tem valor, a partir do que eu encontro e do que eu não encontro em Jesus nos evangelhos. Então ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, porque o desejo dele é esse. É que você aprenda a andar com as próprias pernas. Se não houver mais ninguém lúcido, santo, justo, puro, verdadeiro, comprometido com Jesus no horizonte da sua vida, você continue inatacável, inabalável, irredutivelmente caminhante para frente, com o coração
não fragmentado, com a vida densa e integralmente comprometida com o significado de viver como um filho da ressurreição, transcendido na glória de Deus e cheio do Espírito da glória eterna. Contra tudo, contra todos, apesar de tudo e apesar de todos. Mas isso só é possível quando você aprende a se cautelar e andar por você mesmo. Andar por você mesmo. Esse é o meu sonho. Uma geração de discípulos que aprendam a andar com as próprias pernas, olhando firmemente, como diz o escritor de Hebreus, exclusivamente para Jesus, o autor e o consumador, autor e consumador. Nada antes me interessa, nada depois tem significado para mim. Ele é o meu autor, autor do que eu creio, e é o consumador do que eu creio. É aqui, nesse ambiente do meu autor, que é Jesus, e do meu consumador, que é Jesus, é seguindo a Ele aqui que eu ando, entre o princípio e o fim, entre o alfa e o ômega, e há mais ninguém. Quem quiser andar comigo seguindo o autor e o consumador da fé, é bem-vindo. Mas eu, todavia, não largo nem por um minuto o meu caminho nele, por qualquer que seja a proposta feita por quem quer que seja. Acautelai-vos por vós mesmos. E isso, não esqueça, pelo amor de Deus, é uma palavra para você guardar no coração para sempre. Acautelai-vos por vós mesmos. Sejam vocês próprios os árbitros lúcidos da avaliação do caminho que seja de Jesus para vocês nessa vida. E para isso, vocês vão ter que ler o Evangelho, estudar a palavra. Eu estou oferecendo aqui há 2 anos e 8 meses uma sequência que começou em Mateus capítulo 1, verso 1, até aqui, Mateus 24, para quem quer ouvir, ter um trilho referencial para ajudar a você compreender por você mesmo o Evangelho e a praticar por você mesmo a palavra, independentemente de companhia ou de não companhia, de congregação ou não congregação, ou apesar da apostasia de toda a igreja. A igreja pode apostatar todinha, sabe o que isso vai arrancar de mim? Nem um fiapo meu, nada. Porque eu não dependo disso e nunca dependi. Não é hoje que eu estou velho, com 70 anos. É desde os 18. Eu nunca dependi de ninguém quando eu recebi esta Bíblia, que é a única na qual eu li. E comecei a estudar os evangelhos como meu pai me recomendou. Primeiro, coma, deguste, mastigue. Rumine os evangelhos, decore os evangelhos, aprenda os evangelhos, pratique os evangelhos, jejue sobre os evangelhos, lendo, sonhando até ele virar inconsciente na sua mente. E a sua resposta vir a ser dele, aí depois você faz o que você quiser, mas faz isso.